gravado. Já coloquei aí, ó, para vocês. A gravação deve aparecer na telinha de vocês. Então, vamos lá. Nós concluímos o nosso inquérito policial. O inquérito policial é remetido ao juiz. O juiz recebe o inquérito policial. A partir do momento que ele recebe, ele vai fazer o quê? Somente encaminhar para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar o inquérito policial, ver se naquele meu inquérito policial tem o mínimo de indício de autoria e materialidade. Se tiver, o que ele vai fazer? Oferecer a denúncia. E aí é a peça inicial aqui da nossa ação penal. E aí nós vamos começar conceituando a ação penal. O que é a ação penal? Eu trouxe um conceito aí bem prático para vocês, um conceito que vocês, a gente estuda desde a introdução do estudo do direito, o conceito de ação. E aplica-se também aqui para a nossa ação penal, que é o direito subjetivo de pedir ao Estado juiz a aplicação do direito penal a um caso concreto. E nós vamos lembrar que para o nosso processo penal, o ius puniendi é do Estado. Então, aqui quem vai aplicar o ius puniendi é o Estado. E aonde que está aí a previsão da nossa ação penal, que vocês vão ler essa semana para a nossa próxima aula, do artigo 24 ao 62 do nosso Código de Processo Penal, bem como o 100 ao 106 do Código Penal. São pouquinhos artigos, dê uma lidinha aí quando vocês tiverem um tempinho, antes de ficar lendo as notícias no Instagram, né? Aí vocês dão uma lidinha lá. Quando eu penso na ação penal, eu vou pensar nas características dessa minha ação penal. Se ela é ali o direito subjetivo do Estado de aplicar o direito material ao caso concreto, que características que tem essa minha ação penal? Ela é de direito público, porque o ius puniendi é do Estado, é o Estado que exerce aqui o ius puniendi, porque o objetivo aqui da nossa ação penal é o quê? A provocação do Estado ali, por meio da jurisdição, para aplicar uma sanção penal. Uma infração penal tem que ter o quê? Como consequência, uma sanção penal. Uma prisão, uma multa, uma pena restritiva de direito. São essas medidas aí que vai caber com o fim da nossa ação penal. Se nós tivermos, é claro, uma sentença penal condenatória, pode ser que nós tenhamos uma sentença penal absolutória, ou nós tenhamos também uma sentença já no início da nossa ação penal de absolvição sumária, que nós vamos falar hoje de acordo com o 395 e o 397. Ela outra característica é autônoma, porque ela não depende do direito material. Houve um descumprimento do direito material, mas o meu processo aqui vai seguir o nosso princípio principal. Lembra quando eu disse para vocês sobre os nossos princípios? Vai seguir aqui o nosso princípio do devido processo legal. Vai seguir todos os procedimentos determinados pelo nosso Código de Processo Penal. E ele é... Alguém quer tomar minha tela? E ele é abstrato porque não vai depender aqui do resultado final. A nossa ação penal, ela independe de uma sentença penal condenatória ou absolutória, e sim de cumprir o rito do nosso procedimento aqui determinado pelo nosso Código de Processo Penal. É instrumental porque é o meio pelo qual o Estado utiliza para a aplicação do ius puniendi aqui. Então, essas são as 4 características da nossa ação penal. Já falamos do conceito, já vamos montando o mapinha mental de vocês aí, para facilitar. Conceito de ação penal, características da ação penal, já explicando cada uma, tá bom? Para vocês já irem caminhando aí. E aí, essa nossa ação penal, ela tem condições. Condições genéricas e condições específicas. E eu trouxe várias posições de doutrinadores que trabalham com posições de condições genéricas e específicas diferenciadas. Isso aqui só a título de conhecimento para vocês, porque pode ser que vocês peguem uma doutrina diferente da qual eu esteja trabalhando, e aí vocês vão ver lá, nossa professora, mas o Mirabete, ele trabalha com possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade para agir e justa causa. Nas específicas, ele só trabalha com a representação
e a requisição do ministro da Justiça. Mas aí nós já temos a Ada Peregrini, que trabalha de forma diferenciada. E aí eu trouxe vários doutrinadores para vocês, só a título de conhecimento sobre as condições genéricas e específicas da ação, como cada um trabalha. Nós não vamos ler essa parte, não. Depois é só para vocês darem uma lidinha lá. Para nós, o que importa vão ser as 4 condições genéricas, nós vamos trabalhar com todas as 4 ali, que é a classificação do Torinho Filho. Essa é a nossa ação penal. Qual é a teoria dessa ação penal? De onde decorre essa nossa ação penal? E aí ela vai decorrer da teoria da asserção, a teoria della prospetazione, que é o que significa essa teoria da asserção ou della prospetazione, e isso cai muito em provas de concurso, tem várias questões de concurso perguntando qual é a teoria da ação penal e o que significa essa teoria. Então, o que essa teoria significa? Que o órgão judicial, ao apreciar as condições da ação, e aí nós vamos falar agora condições genéricas e específicas, ele não vai analisar o mérito, ele simplesmente analisa essas condições, essa falta de pressuposto, se tem legitimidade, se tem interesse de agir. Professora? Oi. Tá cortando. Tá cortando. Não sei se tá cortando só para mim ou... Para você, tá cortando para mim tá bom, tá excelente para mim. Então, segue o baile, é minha internet. Pode ser que vá cortar mesmo, ou às vezes vai travar, porque como todo mundo tá na internet, vai travando. Se travar, a gente volta, tá? Não se preocupem, se travar, eu desligo a reunião e volto, entra automaticamente todo mundo. Mas se vocês estiverem igual a Raquel, todo mundo, às vezes, ao mesmo tempo, está com a tela travada ou não está ouvindo direito, aí vocês me falem aí para a gente dar uma pausa ou reiniciar a nossa reunião, tá bom? Nesse caso, só foi a Raquel, então, porque ninguém mais se manifestou, né? Então, vamos continuar. Então, para a nossa ação penal, nós temos a teoria da asserção. O que é essa teoria? Que o juiz, ele somente vai analisar as condições genéricas e específicas, se preenche. Vamos pegar aí para vocês a petição inicial, né? Que aqui para nós, a nossa petição inicial é o quê? É a queixa-crime ou a denúncia. Quais são os requisitos que eu tenho que ter lá na minha petição inicial, aqui na minha denúncia, na minha queixa-crime? As condições genéricas e específicas. Então, eu tenho que ter ali legitimidade, tenho que ter interesse, tenho que ter possibilidade jurídica do pedido, eu tenho que ter justa causa. Se eu já não tiver isso lá, eu, Ministério Público, na minha denúncia aí, igual os meninos que fizeram a denúncia, se não tiver, o que o juiz já vai fazer? Ao analisar ali a denúncia, ele já vai ver que falta um pressuposto da ação penal. Mas ele não vai julgar o mérito, ele vai extinguir sem resolução do mérito, aplicando o 395. Com isso, nós vamos ter coisa julgada formal. O Ministério Público pode pegar a denúncia e suprir aquela falta daquele pressuposto e adentrar de novo com a denúncia ali, ou até aditar a denúncia, vai depender do caso. Isso é a teoria aqui della prospetazione, a teoria da ação penal aqui que nós vamos começar a estudar hoje. E aí eu botei já a fundamentação para vocês, de acordo com 395, 564, 485, que são verificada a ausência de legitimidade ou interesse processual. A gente vai falar sobre eles mais à frente, aqui é só para vocês já irem familiarizando com os nossos artigos que nós vamos trabalhar junto com a nossa ação penal. E aqui nós começamos a parte que eu quero que vocês prestem muita atenção. A primeira coisa que eu quero que vocês mentalizem é condições genéricas da ação penal. Hoje vocês têm que saber diferenciar, quando a gente terminar a nossa aula, diferenciar condição de procedibilidade de condição de prosseguibilidade. E dentro da condição de procedibilidade, saber as diferenças da condição genérica e da condição específica. Tá bom? Essa é a nossa missão da nossa aula de hoje, bem como a classificação da ação penal.
Então, quando eu falo na condição genérica, é uma condição para todas as modalidades de ação penal, tanto a pública quanto a privada. Então, todas as públicas, né, condicionada, incondicionada, subsidiária, bem como as privadas, exclusivamente, personalíssima e também a subsidiária. Então, todas as modalidades de ação penal aplica-se à condição genérica da ação. O que eu tenho que ter nessa minha condição genérica? Tenho que ter presente a legitimidade para agir, o interesse de agir, a possibilidade jurídica do pedido e a justa causa. Tem que estar presente esses 4 itens. E aí, lembra que eu trouxe vários doutrinadores que vão trazer ali de forma diferenciada. Alguns vão trazer possibilidade jurídica junto com legitimidade ou com justa causa, mas aqui para nós vamos estudar os 4 separadamente. E aí depois, lá mais no final, eu vou explicar para vocês quem é que não vai trazer os 4 pedidos juntos e qual vai inserir dentro de qual, tá? Não se preocupe quanto a isso, vamos aprender os 4 agora separadamente. Quando eu falo em possibilidade jurídica do meu pedido, eu vou pensar em quê? Eu vou pensar que ali eu tenho que ter um crime. Se não for crime, eu tenho possibilidade jurídica do pedido? Não. Aí eu trouxe aqui, antes era crime de sedução de menores, hoje já não é. E aí, eu posso ter uma ação penal com esse crime? Não, porque vai faltar uma condição genérica da minha ação penal, que é a possibilidade jurídica do pedido. Se o meu crime já tiver prescrito, eu tenho possibilidade jurídica do pedido? Também não. Se houve a prescrição, eu não tenho mais a possibilidade jurídica do meu pedido. Se eu tiver um crime que pode ser absolvido aí pelo princípio da insignificância, eu tenho possibilidade jurídica do pedido? Também não tenho possibilidade jurídica do pedido. Então, aqui nós temos que analisar todos os fatos que envolvem ali a possibilidade jurídica do nosso pedido. E a legitimidade de agir? Isso aqui é muito importante vocês já começarem a mentalizar. A ação penal. A ação penal, ela é pública ou privada? Quando eu falo em ação penal pública, significa que a legitimidade para agir ativa e originária é do Ministério Público. O réu, o ofendido ou querelante, ele só vai trabalhar em qual modalidade de ação? Na ação penal privada. E aí, dentro da nossa ação penal pública, nós também temos ali, diante da inércia do Ministério Público, a subsidiária. Temos também a condicionada, que requer uma condição, que é a representação ou da vítima, ou do ofendido, ou do CAD, bem como a requisição do ministro da Justiça. Então, quando nós pensamos na ação penal, a gente vai pensar que a titularidade da ação penal é do Ministério Público. Então, em primeiro lugar, como legitimidade ativa, nós vamos ter o Ministério Público, depois nós temos o querelante na queixa-crime, temos a pessoa jurídica também, ela pode fazer parte da ação penal, o curador e o CAD. O CAD, você já tem que mentalizar aí quem é o CAD. O CAD é cônjuge, ascendente, descendente e irmão. E a doutrina agora traz também o companheiro e a companheira, junto aqui com o CAD do nosso artigo 31, tá bom? Ordinariamente vai ser o Ministério Público e extraordinariamente essa legitimidade pode ser da ação penal privada, que vai ser do querelante aqui, da pessoa jurídica, pode ser curador também. E também nós temos a possibilidade da nomeação de curador especial, tanto na extraordinária quanto na ativa, tá ok? Bom, já decoramos aí que a legitimidade ativa é do Ministério Público, já falamos sobre a nossa possibilidade jurídica do pedido, e quando a gente fala da possibilidade, vocês vão lembrar que tem que ser, se não for crime, não tem como ter possibilidade jurídica do pedido, o crime não pode estar prescrito, não pode ter ser absolvido pelo princípio da insignificância. Pronto, já aprendemos 2 condições genéricas da nossa ação penal. Vamos para a terceira, que é o interesse de agir.
Mas dentro do interesse de agir, eu tenho um trinônimo, que é necessidade, a adequação e a utilidade aqui do meu interesse de agir. E nós vamos falar sobre cada uma delas depois da justa causa. Porque a justa causa, vocês vão lembrar do nosso inquérito policial. Ali no nosso inquérito policial, qual era a finalidade? A finalidade era a colheita de elementos informativos com mínimo de indício de autoria e materialidade. Isso é para o titular da ação penal, que é o Ministério Público, ou da queixa-crime, o querelante ou ofendido. Então, lá nós temos que ter, já desde o nosso inquérito, essa justa causa. Se eu não tiver essa justa causa, vai faltar já aqui na minha ação penal uma condição genérica para ingressar com essa queixa-crime ou a denúncia ali no caso do Ministério Público. Já o nosso interesse de agir, né, com o nosso trinônimo aqui, depois eu volto lá para a gente falar um pouquinho sobre a legitimidade ali. O interesse de agir, eu tenho que ter a necessidade, a adequação e utilidade. O que é essa necessidade? Que venha a ser essa necessidade dentro do meu interesse de agir. Aí nós vamos ver que na nossa ação penal, a aplicação da pena ela é presumida, né? Pois não tem outra forma da gente fazer o nosso processo penal, não tem outra forma aqui da gente cumprir o nosso devido processo legal, mas obrigatoriamente não tem que ter obrigatoriamente uma sentença penal condenatória, né? A nossa ação penal, ela independe do resultado, e sim o que tem que ser seguido é o procedimento determinado pelo nosso Código de Processo Penal. E aí lembra que, vamos imaginar, eu lembro que eu falei para vocês em sala de aula, mas não sei se foi na turma de vocês, mas vamos imaginar naquele caso do homicídio. Eu cometo homicídio, sou reconfessa, eu chego lá no juiz, lá no fórum, chego lá na presença do juiz, falo, ó, juiz, eu cometi homicídio simples, vim aqui já para começar a cumprir a minha pena. E aí, quando a gente estudou o princípio do devido processo legal, a gente viu que isso não tem possibilidade. Por quê? Porque o meu processo penal, ele é bem claro, determina o procedimento a ser seguido. Eu tenho que ter um devido processo legal, eu tenho que seguir os procedimentos, não necessariamente do nosso inquérito policial, porque uma das características dele é ser dispensável. Se o Ministério Público tem todos os elementos informativos ali, ele pode oferecer a denúncia tranquilamente, sem o nosso inquérito policial, só para vocês se recordarem aí do nosso inquérito. A adequação. Por que eu preciso, no meu interesse de agir, ter a adequação? Eu tenho que seguir todo o procedimento descrito ali. Lembra lá no nosso inquérito policial, quando nós temos uma prisão em flagrante? O delegado tem que comunicar ao juiz imediatamente e tem que enviar o auto de prisão em flagrante no prazo de 24 horas. Então, isso são procedimentos. Depois que o Ministério Público recebe o inquérito policial, o que ele vai fazer? Ele vai analisar se cabe o oferecimento da denúncia. Se não cabe, ele vai pedir o arquivamento do nosso inquérito policial. E aí, se tivesse hoje sendo aplicado já a alteração do arquivamento, a gente teria que o Ministério Público vai solicitar, vai intimar a vítima agora, né, com aplicabilidade já do pacote anticrime. Mas como não está funcionando, o que acontece? Ainda estamos no procedimento anteriormente feito. O Ministério Público requer o arquivamento, o juiz analisa para ver se cabe. Se o juiz entender que não cabe arquivamento, ele vai remeter ao procurador de justiça e o procurador também vai analisar ali se cabe o arquivamento ou não. Se não cabe, ele vai devolver para o juiz e o juiz está obrigado a arquivar o nosso inquérito policial. E lá, quando eu falei do arquivamento, como pode ser feito o desarquivamento desse meu inquérito? Somente com provas formalmente novas ou substancialmente novas. E o nosso inquérito, ele faz coisa julgada formal para desarquivamento. Se tiver, vamos imaginar lá o crime prescrito já, eu não tenho a possibilidade jurídica do meu pedido, e aí, nesse caso, também pode ser que eu tenha lá já uma decisão de arquivamento do meu inquérito policial
material. Aí não cabe nem com provas novas, nem prova substancialmente nova o desarquivamento do nosso inquérito. Já no nosso interesse de agir, eu tenho que ter a utilidade. O que é a utilidade? A utilidade aqui, nós vamos pensar que a nossa ação penal, ela vai ter um resultado. Pode ter uma pena, a aplicação de uma pena, pode ter também o quê? Uma aplicação de multa, uma pena restritiva de direito, e também nós podemos ter, no decurso do nosso interesse de agir, a extinção da punibilidade. Vamos imaginar ali no decurso do nosso exemplo aí que nós estamos fazendo do nosso filme. Se no decurso da nossa ação penal, o indiciado ou os indiciados venha a falecer, vai ser extinta a punibilidade, vai encerrar o nosso processo, vai encerrar a nossa ação penal. Então, eu tenho que ter aí também interesse de agir. Encerramos as nossas condições genéricas da ação. Então, nós temos que ter, dentro da nossa ação penal, as condições genéricas. Possibilidade jurídica do pedido, onde eu vou analisar se o meu pedido é possível, se não tem prescrição, se a infração penal ainda é crime, se eu não tenho ali um crime que é absolvido pelo princípio da insignificância. Vou pensar na legitimidade ativa. Lá na legitimidade ativa, se eu tenho uma ação penal pública, o titular é o Ministério Público. Se eu tenho uma ação penal, é o querelante. Na ação penal pública condicionada, eu tenho que ter autorização ali da vítima. Se a vítima faleceu, quem é que vai dar? O CAD. Quem é o CAD? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão, bem como companheiro e companheira. Eu vou ter que ter um interesse de agir. Dentro do meu interesse de agir, eu tenho que ter a necessidade, a adequação e a utilidade. E vou ter que ter a justa causa, que é o mínimo de lastro probatório ali, o indício de autoria e materialidade. Essas 4 nós vamos ter para todas as modalidades de ação penal. Agora, as condições específicas vão ser para algumas, tanto pública quanto privada. Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Desculpa, não é nem a respeito das condições, mas é de um assunto que você estava falando na parte da adequação, que eu fiquei na dúvida quando estava estudando o inquérito. Na nova forma de arquivamento do inquérito, o juiz vai participar ou não? Ele vai dar o despacho aceitando o arquivamento, ou dizendo do arquivamento, ou ele não tem participação nenhuma, é só o MP mesmo? Quem arquiva o inquérito policial sempre é o juiz. E vai continuar sendo o juiz. Tá, ok, então. A coisa que vai alterar é que vai ter que intimar agora a vítima para manifestar. O assistente, o querelante, vai ter que intimar para eles também se manifestarem. Mas o procedimento vai continuar sendo o mesmo. É o juiz quem arquiva o nosso inquérito policial. Era só essa dúvida mesmo. Obrigada. De nada. Então, vamos lá agora para as nossas condições de procedibilidade. Já vamos aprendendo o que é a condição de procedibilidade. Condição de procedibilidade é para iniciar a nossa ação penal. Para o Ministério Público iniciar a nossa ação penal, ele tem que ter as 4 condições genéricas ali. A possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade, o interesse e a justa causa. E agora, em algumas modalidades, também nós vamos ter as condições específicas da ação penal. De acordo com a natureza do delito, por exemplo, nós vamos ter aí a representação do ofendido ou da vítima, a requisição do ministro da Justiça e nessa qualidade aqui do nosso delito. Isso tudo é para quê? Para a nossa ação penal pública condicionada. Condicionada a esses 2 requisitos, a preencher esses 2 requisitos. Nós vamos ter também da pessoa do acusado, aí vocês vão lembrar lá, por exemplo, do presidente da República, ministro de Estado, deputado, senador, que todo mundo ali, de acordo com a nossa Constituição, tem que ter
aquela autorização da Câmara dos Deputados, né? Então, isso também é uma condição de procedibilidade específica da nossa ação penal. Se nós tivermos crimes contra a propriedade imaterial, além que faz em relação aos direitos autorais, nós temos que ter um laudo pericial para iniciar a nossa ação penal. Se a gente não tiver esse laudo pericial, o que vai acontecer? Nós não temos uma condição específica da nossa ação penal. O juiz já vai receber ali a denúncia, já vai analisar, ou a queixa-crime, ele já vai analisar que não preenche os requisitos do 395, já vai dar uma sentença sem resolução do mérito ali, que vai fazer coisa julgada formal. Assim que eu suprir, eu posso entrar novamente com a ação. Eu trouxe aí o artigo para vocês. Outra que precisa muito, e que nós vamos falar hoje também, é a sentença civil transitada em julgado no caso da ação anulatória de casamento, do nosso artigo 236 do Código Penal, que é induzimento a erro. Aquele cara que já é casado, casa novamente com outra pessoa e a outra pessoa não sabia. E aí, o que ela tem que fazer para entrar com ação penal com base no 236? Ela tem que primeiro entrar com a anulatória do casamento no cível, aí lá vai sair a sentença, transitar essa sentença em julgado, a partir do momento que ela transita em julgado, aí sim ela pode ingressar com a ação penal. Se ela não tiver essa sentença, ela não poderá entrar com a ação penal privada personalíssima, é a modalidade aí dessa nossa ação penal. Outra condição específica também nós podemos ter aí jurisprudenciais, que é surgimento de provas novas, né? Lembra lá do caso do inquérito policial, mas nesse caso aqui vai ser bem semelhante aí no nosso filme. Vamos imaginar que quando chega ali nós temos o inquérito policial, a denúncia, a resposta à acusação, vai ter audiência, no nosso caso aí a gente não vai fazer, mas o rito de todo o nosso procedimento aí em relação ao filme seria esse. Seria a audiência e depois da audiência a apresentação de memoriais, depois o juiz ia dar uma decisão de pronúncia ou impronúncia. Vamos imaginar que quando o juiz vai dar a decisão, ele deu uma decisão de impronúncia. Significa que naquele processo não tem o mínimo de indício de autoria e materialidade para levar para o tribunal do júri. E aí, se surgem novas provas no decorrer dessa fase, o que pode ser feito? Pode entrar com recurso aí também para que o juiz analise essa nova prova. Ou podemos lembrar também como exemplo jurisprudencial lá do nosso inquérito policial, quando eu disse que o desarquivamento poderia ser feito ali com provas novas, formalmente nova ou substancialmente nova. E quando eu falei lá do inquérito policial, eu trouxe justamente essa súmula aí, a súmula 524 do STF, em que ele fala que ali, uma vez arquivado, você só pode desarquivar com provas novas. E aí pode ser tanto prova formalmente como substancialmente nova. E quais são as consequências que eu disse desde o início lá do 395? E aí eu trouxe o 395 aí para vocês. Então, as consequências da condição da nossa ação penal. Nós temos que ter condição genérica e condição específica. As duas estão relacionadas à condição de procedibilidade, de iniciar a nossa ação penal. E lá no nosso 395, já traz ali bem no caput, a denúncia ou a queixa-crime será rejeitada quando? Já é o nosso juízo de admissibilidade aqui da nossa peça acusatória. Se faltar pressuposto processual, ou se faltar condição para o exercício da ação penal. Lembra lá naquele caso que eu disse da ação penal pública condicionada, e ela é condicionada à representação. Se o Ministério Público não tiver essa representação, ele pode entrar com a peça da denúncia? Não, ele não pode entrar com a denúncia. Porque falta uma condição específica da nossa ação penal. O que é essa representação? A representação é simples. Eu vou lá no Ministério Público, falo para ele, olha, Ministério Público, eu vim aqui assinar representação para você.
É só uma declaração. Eu autorizo o Ministério Público me representar. Assino, entrego para ele e pronto. Nos crimes de ação penal pública condicionada até o inquérito policial, a autoridade policial só pode iniciar o inquérito com essa representação. Se não tiver representação, o delegado não tem como fazer nada. Bem como nos crimes de ação penal privada. Se eu não for lá dar autorização para o delegado fazer a investigação, não fizer a minha notícia crime não tem como fazer nada. Ele não tem como proceder com a investigação, porque falta também uma condição para que ele inicie ali o inquérito policial. E aí eu trouxe também como exemplo para vocês a falta do pressuposto. Vamos imaginar que a ação penal pública e a parte oferece a queixa-crime. O que o juiz vai analisar ali? Ele já vai extinguir o nosso processo aqui com base no 395, inciso 2, porque é falta de pressuposto processual, eu não tenho legitimidade. Nesse caso, a legitimidade aqui é de quem? Do Ministério Público. Durante o curso do processo, qual é a admissibilidade que o juiz tem que fazer? E aí vocês vão lembrar lá dos nossos princípios constitucionais que nós falamos lá na fase do inquérito policial ou antes do inquérito, o princípio do direito ao silêncio, o que ele acarreta, a nulidade absoluta. E aqui na nossa ação penal é bem semelhante. Se verificar, daí nós vamos ter duas correntes, se verificar a falta desse juízo de admissibilidade aqui da nossa ação penal no início da nossa ação penal, no curso inicial do nosso processo, na nossa fase processual, a primeira corrente entende que é a nulidade absoluta. E aí vocês vão lembrar, se ferir realmente o direito ao silêncio, lá no nosso inquérito policial, é nulidade absoluta. Vai se iniciar toda, bem como a ação penal de novo, bem como o inquérito policial novamente. Já nós temos a segunda corrente, que o juiz pode dar uma sentença sem resolução do mérito, com base na aplicação supletiva do nosso Código de Processo Civil. Aqui, na nossa ação penal, também no processo penal, a gente usa como subsidiário o nosso Código de Processo Civil. Mas a corrente dominante aqui, nesse caso, em relação à falta de algum dos pressupostos durante o curso do processo se verificar que não houve prejuízo, o juiz pode dar uma nulidade relativa e suprir. Como a falta de legitimidade, lá no início, se não tiver, o Ministério Público pode assumir ali, apresentando a denúncia, aproveitando já aquele processo, pode. O juiz desconsidera a queixa-crime e aí o Ministério Público oferece a denúncia ali, uma denúncia substitutiva. Nós vamos falar sobre elas mais à frente, tá bom? Possibilidade jurídica do pedido, vocês já entenderam aí, eu expliquei várias vezes, mas eu trouxe todo um conceitinho aqui para vocês lerem, né, que nossa conduta lá tem, que nós vamos pensar no direito penal, que tem que ser típica, ilícita e culpável, e aí nós temos, se não tiver essa possibilidade, qual é a consequência? Improcedência liminar do pedido, com absolvição sumária, com base no nosso artigo 397. Olha aí o 397. Após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos desse código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando ele verificar existência de causa de excludente de ilicitude do fato. Vamos imaginar que é legítima defesa. Quando o juiz recebe ali a nossa denúncia, ele já aplica o 3971. Se é legítima defesa, a absolvição sumária. Ele pode verificar a existência também de uma causa excludente da culpabilidade. Claro que não da imputabilidade, que a imputabilidade do processo vai correr. O fato narrado não era crime. Vamos imaginar que eu entre aí com uma denúncia ou a queixa-crime com relação ainda ao crime de adultério. Hoje não é mais crime. Na época pode ser que ainda fosse aí há uns 20 anos atrás, mas hoje já não é. Então, não tenho aqui, o fato narrado não é mais crime. O que o juiz pode fazer?
já ao receber a denúncia ou a queixa-crime, dá uma sentença absolutória aqui. Se for extinta a punibilidade, que é o caso aí, vamos imaginar, do homicídio do nosso trabalho, lembra? Se os indiciados ali, um falecer, está extinta a punibilidade. Já de início aí no nosso processo, o juiz recebe a denúncia, já faz a extinção aqui sem resolução do mérito. E agora nós vamos para a parte 2 aí. Nossa ação. Professora. Oi. O pessoal está pedindo para você ir um pouquinho mais devagar no meu grupo. Mas, professora, você está desesperada? Então tá bom, vamos um pouquinho mais devagar. Ó, o que é que nós falamos? Vamos revisar já o que a gente falou. Nós falamos primeiro o conceito de ação penal. O que é o conceito da ação penal? Aí vocês vão lembrar lá o direito subjetivo do Estado, aplicar ali o uso puniente ao caso concreto. Falamos das condições, das características da nossa ação penal, que ela é autônoma. Falamos que é o direito abstrato, ela tem lá suas 4 características. Essas 4 características é importante para a gente identificar a nossa ação penal. Falamos também sobre o quê? As condições genéricas da nossa ação penal, que está bem aqui agora, nessa próxima tela, para vocês verem o quanto ela é importante. Vocês saberem identificar as condições genéricas, se eu tenho legitimidade para agir, quem é que vai ter legitimidade para agir, na ação penal pública ou Ministério Público, na ação penal privada ou querelante, o ofendido, o curador. Aí nós vamos ter também o CAD, né? Ali vamos ter, se tiver tutor, pode ter também, sim, alguém está mexendo na minha tela, né? Na nossa legitimidade para agir. Se eu entrar com uma ação que eu não tenha legitimidade para agir, o que vai acontecer? O juiz vai aplicar ali o nosso artigo 395, que é a extinção da minha ação penal sem resolução do mérito, por falta de pressupostos ou condição ali, e a condição aqui é a legitimidade. Eu tenho que ter interesse de agir, lá no meu interesse de agir, eu tenho que ter a necessidade, a adequação e a utilidade dentro do interesse de agir. Eu tenho que ter um pedido jurídico possível, tem que ser crime, não pode estar prescrito, não pode ser absolvido ali pelo princípio da insignificância, e eu tenho que ter a justa causa, eu tenho que lembrar lá do meu inquérito policial, eu tenho que ter o mínimo de lastro probatório, o mínimo de indício de autoria e materialidade. Essa telinha aqui tem que ser decorada, tá? Professora, pode fazer uma pergunta? Pode. Sobre a questão do princípio da insignificância, o Ministério Público, ele pode definir isso sem passar pela apreciação do juiz? Não. Quem vai decidir isso é o juiz. Aí, no caso, o Ministério Público... Mas, olha, o princípio da insignificância... faz parecer pelo arquivamento, aí é onde passa pelo crivo do juiz. Aí o juiz faz a decisão de liminar, em todos os casos, né? Ó, vamos imaginar o nosso inquérito policial. O Ministério Público viu lá, primeiro que quando é crime pelo princípio da insignificância, nós não vamos ter um inquérito policial, a gente vai ter o termo circunstanciado, a competência do Estado. Tá? Nem vai aqui para o Ministério Público, já vai direto para o juiz, o termo circunstanciado. E lá no juizado o procedimento é diferenciado, porque lá nós vamos ter uma audiência, e nessa audiência o Ministério Público pode oferecer a transação penal. E o juiz já absolve lá na própria audiência. Uma parte, professor, uma parte. No caso aí, com um crime de furto. Um crime de furto, ele não cabe... o crime de furto, ele não cabe aplicação da Lei 9.099, que é a questão do termo circunstanciado, que a pena do crime de furto, ela ultrapassa 2 anos. No caso aí, entendeu? O delegado ele leva seu inquérito, mete-se para o juiz, e lá o juiz ele analisa o requisito do princípio da insignificância. Como aí? Não. O juiz vai encaminhar para o Ministério Público, e aí, no primeiro momento, a gente tem uma audiência preliminar. O Ministério Público oferece a transação penal, o acordo de não transação penal.
Aí faz o acordo de transação, o juiz homologa. Mas é na audiência, tá? Sempre em audiência. Pode ser na audiência aí, se a gente tiver a aplicabilidade do juiz das garantias. Na audiência, vai poder fazer, tá? Hoje não pode, mas quando a gente tiver a aplicabilidade do 310, que estiver funcionando o juiz das garantias, já vai poder fazer. Não, o juiz vai... Hoje não tem essa possibilidade ainda, mas no futuro logo, se Deus quiser, suspender aí aplicar, né, o juiz das garantias. Se o STF não declarar inconstitucional tudo, nós tivermos aí, vai ser para isso que vai servir o juiz das garantias aí. Mais alguma dúvida? Tá ótimo, obrigada. Então, vamos para as nossas condições específicas. Tá vendo esse quadrozinho aí? É decorado. Isso daí vocês já podem, lendo ele até mentalizar ele todinho aí na cabeça. As condições genéricas e as condições específicas da nossa ação penal, vocês têm que saber todas. Quando nós falamos das condições lá atrás, eu disse que uma delas era a representação do ofendido, e eu coloquei toda a fundamentação aí, tá, para vocês. A representação do ofendido, sem ela o Ministério Público não pode fazer nada na ação penal pública condicionada, bem como a requisição do ministro da Justiça. Para o nosso desarquivamento lá do nosso inquérito, nós vamos ter que ter provas novas, né, formalmente nova e substancialmente nova ou materialmente nova. E aí vocês vão lembrar qual é a diferença de cada uma. Para os crimes contra a propriedade imaterial, que são os crimes relacionados aos direitos autorais, eu preciso ter um laudo pericial. Se eu não tiver o laudo pericial, falta um pressuposto aqui da condição específica da minha ação penal, o juiz vai aplicar lá o 395. Eu preciso, se for as pessoas descritas lá pela Constituição, nós vamos precisar aí da autorização da Câmara dos Deputados. Se for um militar em crime de deserção, nós vamos precisar aí também de autorização. Se for na ação penal pública, ação penal privada personalíssima, nós vamos precisar da sentença civil transitada em julgado para ingressar com a nossa ação penal. E aí agora nós vamos começar a diferenciar condição de procedibilidade e prosseguibilidade. Quando eu falo em condição de procedibilidade, é a condição que eu preciso para iniciar a minha ação penal, que são essas duas que nós acabamos de falar. Eu preciso das condições genéricas preenchidas e eu preciso da condição específica também preenchida. Agora, a condição de prosseguibilidade significa que a minha ação penal já iniciou. Só que no decurso ali do meu processo aconteceu um fato que o meu processo está suspenso. E aí eu trouxe um exemplo para vocês do nosso artigo 152, que é o quê? A pessoa, no decurso do nosso processo, ele tem uma doença mental. Quando ele tem uma doença mental, o meu processo vai prosseguir? Não, ele vai ficar suspenso. Vai determinar ali a internação da pessoa para tratamento psicológico e o processo fica suspenso. Isso é uma falta de condição de prosseguibilidade. O meu processo não vai prosseguir enquanto aquela pessoa estiver em tratamento ali daquela doença mental. E se ele ficar lá de eterno? Se ele não tiver recuperação, o que vai acontecer? O meu processo vai permanecer ali até que ele se manifeste lá, o médico dele dê um laudo liberando ele, e aí nós podemos ter a prescrição do crime, o qual ele estava sendo ali processado. Se for um crime, vamos imaginar, se for homicídio, vamos dar aí uns 20 anos de prescrição. Então, vai prescrever o crime, mas o meu processo penal não prescreve. O meu procedimento aqui para a penalização dele não prescreve, só vai prescrever o crime. Aí vocês vão lembrar dessa condição de prosseguibilidade de um fato que todo mundo sabe, que é aquele cara que isso aqui é o Bolsonaro.
que acontece com aquele cara? Como é que está o processo dele? Está suspenso. Está faltando uma condição ali de prosseguibilidade. Ele não vai prosseguir enquanto o médico lá não der um atestado falando que ele tem condições psicológicas já de sair lá do tratamento psiquiátrico que ele está. E se ele ficar lá o tempo todo? Alguém quer falar? Quer falar, Daniele? Quero sim. Mas acho que a senhora estava chegando no ponto, por isso que eu parei. Quando o crime prescreve, porque eu achei que quando a prescrição da ação penal ficasse suspensa, também ficava suspensa a prescrição do Dani, Oi? diminui um pouquinho o volume do seu computador ou do seu celular quando você estiver usando o microfone. Vê se melhorou. Tá melhor? Melhorou. Tá. Se bem que a gente tem uma técnica, né? Entendeu, professor? Eu estou confundindo aqui, porque para mim, pelo fato do processo ficar suspenso, também não correria a prescrição do crime, porque senão, de alguma forma, ele vai acabar não sendo punido, não é isso? Mas, gente, mas imagina, ele tendo uma doença mental, tese, se a gente for imaginar, vamos imaginar que ela seja, que não tenha cura. Ele vai ter uma pena e já. A pena... É o caso do psicopata, por exemplo. É o psicopata que não tem cura, não é isso? Sim. Então. O que vai acontecer? O crime prescreve sim. Agora, o nosso processo, o processo em si não prescreve. Mas o crime prescreve. Porque senão ficaria de perpétuo. Então, mas aí o crime sendo prescrito, o processo, ele perde a... Vai dar extinção da punibilidade. Sim, com o decorrer do ano, por exemplo, vamos imaginar nesse caso aí do Bolsonaro, que aí seria, vamos botar 20 anos aí para prescrever, que no caso dele vai ser mais ainda de 20 anos a prescrição. Vamos imaginar que seja 20 anos, e ele passe 20 anos ali em tratamento psiquiátrico. O crime vai prescrever, e ele não vai ter uma pena. Mas aí, por exemplo, no caso... Depois, aí... porque no caso da tentativa de homicídio, a prescrição seria de quanto tempo, professora? O homicídio? Mas aí, a prescrição vai variar de acordo com o crime ali, vamos imaginar o nosso artigo 100 lá, a prescrição é muito relativo para a gente contar o prazo da prescrição. De acordo... Eu falo assim, porque no caso desse que a gente está pegando como exemplo mesmo, vamos imaginar que seja 20 anos, não vai dar 20 anos. Já praticamente do momento em que ele foi preso. Então, seria praticamente... o crime... Como que... né? Se ele ficar nessa condição aí, que está alegando de não ter problemas psíquicos. É da data do cometimento do delito. Internado numa entidade para tratamento de insanidade mental, do que o que poderia ser o máximo da pena que ele poderia ser penalizado se ele fosse processado criminalmente. Então, seria um benefício ao réu, entendeu? Ao agente do crime. Sim, mas também se não tivesse a prescrição aí do crime, seria uma pena de perpétuo. Não pode. É porque, no caso, como a medida de internação ela não é considerada pena, certo? Estou enganada? Sim, não. Não, né? Então, porque eu fico pensando assim, a gente está usando o caso do Bolsonaro aí, né? Da facada do Bolsonaro, mas eu fico pensando no caso dos psicopatas, por exemplo, que não tem condições de ressocialização, entendeu? E isso não é uma questão de que esse só seria uma das pernas, né, do objetivo da punição. Mas a outra, que seria a pacificação social, a gente continuaria não tendo, entendeu? Então, assim... Sim, mas, vamos imaginar... Se trata de uma medida penal, a internação, a minha dúvida é que se não existe uma corrente que fala que talvez não seja adotada no país, né? Mas suspendendo a ação penal também suspenderia a prescrição.
Entendeu? Mas vamos imaginar o psicopata, ele nunca vai ser recuperado. E aí? Isso. Nunca Exatamente. escrever? Então, aí ele não tem condições de viver em sociedade, ele é um risco à sociedade. E para ele mesmo, inclusive. Então, ele precisaria ficar internado a vida inteira. Sim, mas isso aí vai ser de entendimento. Isso daí pode acontecer? Pode. Isso daí é o juiz que vai determinar de acordo ali com os laudos psiquiátricos. Mas aí, pelo que a senhora está falando, o juiz não teria essa possibilidade de agir nesse sentido se a interrupção da prescrição processual não interrompe a prescrição do crime, Não, entendeu? entendi. Porque, de qualquer forma, quando chegar no termo da prescrição do crime, que normalmente é até menor, às vezes é até menor do que a pena máxima que seria aplicável ao crime, porque até para a prescrição vai ser 2 vezes a pena. A agir, né, de forma célere, o psicopata, ou o caso desse daí, o réu estaria sendo beneficiado e a sociedade, na outra ponta, que estaria sendo prejudicada, entendeu? Porque o retorno dessa pessoa para a sociedade representa um risco para a coletividade. Sim, eu te entendo. Eu não estou brigando com a legislação, não, sabe? Mas é porque parece, realmente para mim, parecia que... Parece um benefício. Entendi, parece um benefício. Mas a gente tem que pensar o seguinte, ó. Imaginar que o cara lá do Bolsonaro esteja realmente com problemas mentais. A pena dele já é perpétua, porque se ele nunca recuperar, já é... Mas aí é o que eu estou te falando, que a ideia não é de pena, mas de tratamento, e ele precisa... Sim, mas olha, eu acho que isso para a pessoa já é uma pena muito grande. Eu já imaginou você nunca mais retornar à sociedade, porque você tem um trauma mental. Você sempre vai ficar ali no manicômio ou vai ficar numa clínica psiquiátrica. Já é uma pena. Mas aí é que eu estou te falando, se não se entende isso como pena, e eu não acho que no caso assim, de uma pessoa que realmente, há várias pessoas que realmente não têm condições, mesmo não sendo violentas, mas não têm condições de viver em sociedade, às vezes a família também não pode cuidar, e ficam internados. O melhor tratamento para ela, a melhor coisa para ela é estar sendo tratada, porque ela consegue ter momentos de lucidez, ela consegue ter uma estabilidade, entendeu? Eu penso que não seria uma pena perpétua, entendeu? Que eu não sei se alguém já levantou, alguma corrente de estudo já levantou essa questão. Não, porque a maioria dos doutrinadores entendem que essa internação psiquiátrica, até o momento da liberação, e na maioria das vezes as pessoas não retornam, já é uma penalização muito grande. Seria um bis in idem aí se nós tivermos uma aplicação de pena. Né? Porque ele já vai ter ali o tratamento que vai ficar vinculado ao Poder Judiciário. A autorização ali todo o tempo do juiz tendo que analisar, o médico mandar relatório. Então, nós já temos aí a aplicação de uma pena. Também a gente não pode querer penalizar a pessoa 2 vezes. Aquela pessoa não tem mais, não vai retornar à sociedade. É claro, se passar ali, vamos imaginar, 20 anos, seria um milagre ela se recuperar e voltar à sociedade, aí sim, eu concordo com você. Teríamos que ter aí, sim, uma pena para essa pessoa que teve a recuperação, milagrosamente. Vamos imaginar nesse caso aí do Bolsonaro. Mas, tirando isso, raramente as pessoas vão retornar ao convívio da sociedade. Então, seria um bis in idem, né? Mas aí é o direito individual contra o direito coletivo, né? Mas você não acha que já é muita penalização? Não creio, não no sentido assim. Tu tá querendo penalizar a pessoa já 2 vezes? Estou tirando as paixões e tudo. Mas eu fico pensando o seguinte, é exatamente o caso do psicopata, que aí não tem nada de política envolvida, tá? Mas o psicopata... Sim, mas ele raramente volta à sociedade. Sim, mas ele raramente volta à sociedade? Sim, e olha, quando... Permanece internado, então, mesmo terminado o processo penal, se ele não tiver condições. Mas eu imagine um psicopata, vamos ver se ele comete um homicídio. A prescrição aí, dependendo da aplicação da pena, vai ser mais de 20 anos.
Mas mesmo assim, ele pode ter vida ainda. Em qualquer momento que ele for solto, ele vai matar. E aí você Entendeu? ficar 20 anos vamos imaginar aí, 20 anos em tratamento psiquiátrico, e aí ele, vamos imaginar que ele tem um momento de lucidez, o médico libera ele, aí ele voltaria para prosseguir com o nosso processo penal? Não. O que eu penso é o seguinte, chegou ao termo, por exemplo, passados 20 anos ele internado, 20 anos o processo penal está suspenso, certo? Aí essa questão entrou a prescrição do crime. Prescreve então, o crime. Obrigatoriamente ele tem que ser solto, certo? Não necessariamente ele vai ser solto. O juiz vai voltar o processo, o relatório para o juiz vai analisar. Agora, se prescreveu o crime, aí o juiz... Não pode prosseguir. Ele vai ter que ser solto. Vai, aí sim. Tá. Não tem como prosseguir assim, que não é recuperável, ele vai voltar e vai matar outra pessoa. Entendeu? Entendi. E aí, é o que eu falo, é melhor para a pessoa, para o próprio psicopata e para a sociedade que ele permaneça internado. Enquanto a vida tiver, porque ele sempre vai representar um risco para a sociedade, um perigo real. Aí é o direito da vida da sociedade, de pessoas da sociedade, contra o direito de liberdade de uma pessoa. Eu não consigo enxergar como uma pena de caráter perpétuo, entendeu? Não acho que seja uma pena. Se não é uma pena, pode ser feito assim para o resto da vida. Assim como o caso das pessoas que não têm sanidade mental, mas que não cometeram nenhum crime e passam a vida internada. Entendi. Né? Mas só nesse sentido. Então, é só o que me incomoda do ponto de vista, assim, pensando de forma acadêmica, assim, é que o juiz ele não teria possibilidade de proteger a sociedade nesse sentido. E o próprio agente do crime. Então, ele pode ser beneficiado com essa internação, se a prescrição for menor do que o tempo, que normalmente, né, é menor do que o tempo a pena máxima poderia ser condenado. Seria os 30 anos. Nenhuma prescrição vai até 30 anos, né? Vai até mais agora, né? Hã? Agora vai bem mais. Agora a prescrição no caso desse aí, pegando como exemplo o caso do Bolsonaro, que a ação penal começou praticamente junto ao crime, né? Como for flagrante, praticamente, então seria os 30 anos de pena. Então. É o dobro, 60. Nossa, será que vai durar esse tempo todo? Eu acho. Vamos fazer nosso intervalo? E aí depois a gente volta para a classificação das ações penais condenatórias aí. Tá, ok. 15 minutos, tá bom? Ok. Tá bom, Raquel? Tá bom. Aqui tá tranquilo. Então tá bom. Eu mandei aí o material no WhatsApp, tá bom? Tá, vou replicar no grupo da turma. Aí, mas eu mandei dentro do grupo. Ô, Raquel. Oi. A Ana passou meu contato. Quem tá Depois falando me adiciona, comigo, é o Renato. Ah, oi, Renato. Tudo jóia? Adiciono, claro. Aí depois só porque é a primeira aula que eu tô tendo na sua turma. Tá. Você já teve aula comigo antes? Não, né? Não, vai ser a não, primeira, eu sei porque... quem é você. De corredor, eu sei quem é você. Tu lembra?